Fala, meu caro, minha querida, muito bom dia, como é que você está por aí? Espero que muito bem, espero que você esteja aí, né, enfim, super animado para a prova da UniOeste que se aproxima. Vamos começar então mais uma aula de redação e na aula de hoje, meu caro, minha querida, vamos falar aí dos dois gêneros textuais que faltaram, o artigo de opinião e o comentário interpretativo crítico, beleza? Dúvidas estão aí nas redes sociais, você tem o WhatsApp, fique à vontade para, né, enfim, conversar aí comigo a fim de sanar todas as suas possíveis dúvidas, beleza? Então, vamos embora! Olha só, moçada, a aula de hoje, então, aí, vai focar na parte do universo do artigo de opinião e do comentário interpretativo crítico, certo? Lembra aí que a UniOeste, você sabe, cobra 3 grandes gêneros textuais, na verdade? A famigeradíssima carta, que cai com uma frequência bastante significativa, certo? É um gênero super recorrente, assim, a UniOeste gosta de cobrar o gênero carta. Lembre que na carta é preciso haver a famigerada socialização, ou seja, você vai dizer quem você é na carta, lembra? Você vai falar ali que você leu um texto, que você é um leitor, ou então literalmente inventar mesmo uma personagem, dizendo lá, olha, eu sou um advogado, eu sou um estudante, eu sou, enfim, um professor. Claro que dependendo do tema você vai variar esta máscara social e ela pode te ajudar a né, argumentar, a construir aí uma argumentação acerca do texto. Tome só um cuidado na carta, que é o uso da primeira pessoa, certo? Lembre, enfim, que isso é super importante, usar a primeira pessoa do discurso. Lembre ainda que é importante no primeiro parágrafo deixar bem evidenciado o objetivo, isso é, para que é que você está escrevendo? Qual que é o teu objetivo? Eu quero expor uma opinião, eu quero debater sobre um assunto, eu quero deixar claro um ponto de vista, sacou? Isso é super importante porque a carta, ela demanda, certo? Essa característica. Lembre ainda, galera, que o gênero carta do leitor é um gênero argumentativo. Então, enquanto um gênero argumentativo, é super importante que você argumente, certo? Que você traga opiniões, defenda um juízo de valor, defenda um ponto de vista, perdão, exprima um juízo de valor. Enfim, traga elementos que sejam responsáveis por alicerçar uma ideia dentro do seu texto. E por fim, é claro, que você traga as famigeradíssimas interlocuções. Isto é, aquelas palavrinhas, lembra, de conexão ali, de diálogo entre você e o seu leitor. No caso, um leitor aí, né, enfim, imaginário, bacana. Você vai falar sempre caro editor, prezado editor, senhor editor e assim por diante. Tranquilão? Bom, só para relembrar mesmo aí a carta, vamos falar agora então sobre o comentário interpretativo crítico e o famigerado artigo de opinião, galera. Dois gêneros super importantes, cara, bem recorrentes também. O artigo de opinião, na minha opinião, né, sendo aí mais pleonástico aqui, é um texto que, assim, tem uma chance quase que, né, total, sacou, de cair aí dentro da prova. De fato, o artigo de opinião é o gênero mais cobrado na UniOeste, é aquele que mais aparece. O comentário interpretativo crítico, galera, ele já faz um tempinho que não aparece na prova, então, na minha visão, tem uma probabilidade bem grande mesmo da UniOeste cobrá-lo, né, nessa prova aí que aparecerá. Embora, claro, tudo seja uma grande teoria, na verdade, né, enfim, na minha visão, a UniOeste pode mesmo cobrar o que ela fez no ano passado, um artigo de opinião e uma carta, que são os dois gêneros mais tradicionais, digamos assim, né? E o comentário fica ali no meio, assim, de vez em quando ele aparece, de vez em quando ele não aparece, sabe? Aquele gênero meio coringa ali dos caras. Legal? Bom, vamos trocar uma ideia então, primeiramente, justamente sobre ele. O famigerado e temido também por muitos comentário interpretativo crítico, galera. Olha só, esse gênero da UniOeste se aproxima bastante do gênero interpretativo, do gênero, enfim, né, que é informativo e tal, que a Federal do Paraná cobra, sabe? A diferença, claro, aqui é gritante no número de linhas. A Federal cobra em média o quê? Umas 10 linhas, né? 12 linhas, talvez, eu não sei, umas, né, enfim, 15 linhas no máximo. A UniOeste é sempre no mínimo 20 e no máximo 30, então é um texto bem mais longo, né? Bem maiorzão, assim. Lembre, galera, o comentário é um texto no qual você precisa, como o nome deixa evidente, um comentário. Você precisa deixar evidente um ponto de vista. Mas fique atento, olha só, o comentário é muito menos formal, é muito menos, digamos assim, né, textual, se é que você me entende, do que um texto que é como um artigo de opinião, uma dissertação argumentativa. Pense assim, ó, um comentário ele existe na internet, por exemplo. As pessoas comentam suas fotos, suas postagens, entendeu? Elas fazem comentários, né, em fóruns de discussão, elas fazem comentários em notícias publicadas em veículos de comunicação, entendeu? Elas comentam, enfim, alguma coisa. Pense no famigerado comentarista de futebol, assim, por exemplo, certo? O cara tá lá junto com o narrador e ele comenta, certo? Esse comentário dele tem um certo valor técnico, digamos assim, né? O cara lá do futebol, ele vai trazer dados estatísticos, fatos, ele vai falar que aquele jogador jogou não sei aonde, que o cara tem não sei qual conhecimento, e assim por diante. Mas no fundo é uma opinião, entendeu? Esse comentarista, ele pode ter uma opinião completamente diferente da sua, e inclusive você pode detestá-lo por causa disso, ou então, pelo contrário,
ele pode ter uma opinião muito convergente com a sua e por isso mesmo você adorá-lo, entendeu? Então o comentário, ele é um texto muito opinativo, entendeu? Muito expositivo. Não tem muito, galera, esse lance de persuasão, beleza? Então, com isso na cabeça, é que a gente vai começar a entender melhor aí o comentário. Ó, a estrutura do texto do comentário, ela parece muito a estrutura de um texto argumentativo tradicional, assim, sabe? Aqueles textos da Federal, por exemplo, entendeu? Que você fala, né, sobre o texto base, e daí você dá uma opinião sobre isso. Você lembra, por exemplo, daquele texto que a Federal do Paraná cobrou nesses últimos anos, por causa da pandemia? Ela cobrou 2 gêneros lá, né, 2 anos, aquele gênero que ela mesma chamou de dissertação argumentativa. A própria Federal, né, galera, chamou de dissertação argumentativa, não fomos nós. Ela mesma colocou lá, não, isso aqui é uma dissertação argumentativa e tal. Então, aquele texto não era uma dissertação, né? Porque dissertação, você sabe, uma dissertação é do Enem, né? Da UEPG, da Unicentro, e assim vai. Então a ideia ali daquele texto era um texto que era mais ou menos isso que a gente está vendo aqui agora. Um comentário interpretativo crítico, um texto argumentativo. Qual que é a diferença? A diferença, galera, é a seguinte, você pega um texto base, você traz esse texto base para seu texto, você menciona ele, você discorre sobre ele, você descreve esse texto. E com base nesse texto é que você vai deixar evidente o seu ponto de vista. Lembre, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, não sei se você fez esse vestibular ou não, mas no ano de 2020 a Federal do Paraná cobrou um texto que era de uma escritora cujo nome era Ellen Metz. Legal? Nesse texto, em linhas gerais, essa tal dessa Ellen Metz falava sobre questões ligadas à misoginia na ciência, sabe? As mulheres não tendo espaço, infelizmente, no meio científico e tal. E ela trazia o fato lá de uma determinada mulher que havia ganho o prêmio Nobel depois de, se eu não me engano, 50 anos de que uma mulher não ganhava nada, né, nenhum prêmio Nobel na área, obviamente, da ciência, na área da física lá e tal. E ela questionava isso. E aí você, então, precisava escrever um texto sobre esse tema. Veja, naquela oportunidade, você precisava, era obrigatório, cara, que você pegasse o texto base, né, que você falasse, olha, Ellen Metz, né, no texto tal, em tal lugar, de maneira muito correta, de maneira muito acertada, tá vendo? Adjetivos, ó, utilizando expressões adjetivas. Você está concordando, então, com a autora, né? E aí você, claro, concordando com ela, você ia colocar o seu ponto de vista. É exatamente a mesma coisa no comentário interpretativo crítico da UniOeste. Você vai ter um texto base, sacou? E você vai ter que trazer esse texto base para o seu texto. Entendeu? Você tem que mencionar mesmo, olha, o texto tal, publicado em tal lugar, pela pessoa tal, entendeu? Tem que trazer as informações. Depois dessas informações, você vai dizer se você concorda. Você fala assim, a pessoa aí desse texto, de maneira muito correta, de maneira muito contundente, de uma forma excepcionalmente boa, entendeu? Tá vendo? Eu tô, né, concordando, eu tô elogiando. Ou você pode fazer o inverso, de uma maneira muito limitada, de uma forma muito equivocada, de uma maneira bastante superficial. Agora eu tô criticando. Não tem problema concordar ou criticar. O importante é que isso fique claro. Você concordou ou você criticou, certo? Pronto, você concordou ou criticou. Depois disso, você vai expor a sua opinião, entendeu? Você vai deixar claro o seu ponto de vista. Por isso que é um comentário interpretativo, ou seja, você está interpretando o texto base, crítico, né? Você está criticando o texto base, entendeu? Então a ideia é essa, você vai interpretá-lo para promover uma crítica. Como é que eu vou interpretar ele? Como é que eu vou criticar? Você já vai entender melhor isso aí. Ó, o texto, galera, eu coloquei aqui esse sempre entre aspas da terceira pessoa. Por que eu coloquei esse sempre entre aspas? Assim, ó, não existe um consenso, entendeu? Nesse texto chamado de comentário interpretativo crítico. Alguns professores falam que é melhor escrever na terceira, outros na primeira, e eu vou falar o seguinte para você, ó. Na UniOeste, se você pegar textos anteriores, né, se você der uma olhadinha, né, em textos assim que foram, não apenas muito bem, assim, 60 pontos, pessoas que tiraram na casa dos 50 mais ali, sabe? De 50 pontos para cima, o que eu considero uma nota estupenda, né, maravilhosa. Todas essas pessoas, claro, obviamente a maioria delas, usaram a terceira pessoa. Mas um ou outro ele usou a primeira também. E a UniOeste não viu nenhum problema nisso. Então, você quer um conselho? Faz da pessoa que você achar melhor, tá legal? Se você achar mais fácil fazer o texto na primeira pessoa, se para você foi mais, né, enfim, aí tranquilo, você conseguir se virar melhor dentro do texto e coisa e tal, tranquilo, fique à vontade. Helder, pra mim não, pra mim é melhor usar a terceira pessoa mesmo, eu não consigo escrever na primeira, eu não sei me virar. Tranquilo, escreve na primeira, beleza? Não tem problema mesmo, sabe? Eu já vi muitas pessoas que se deram super bem na UniOeste, tirando notas de 56, 58, assim, sabe, até 60 pontos, escrevendo na primeira pessoa o comentário. E eu também já vi pessoas tirando notões, escrevendo na terceira. Então, a UniOeste realmente não se importa. Por isso que eu coloquei aquele sempre ali, entendeu? Porque, na real, a maior parte dos estudantes, a maior parte dos redatores, né, enfim, ali, dos participantes, fazem na terceira pessoa, certo? Então é uma tendência, digamos assim, né, da sua redação de milhões. Legal? Bom, no início do texto, galera, o que você tem que fazer? Você tem que contextualizar, tá certo? O objeto a ser interpretado.
É tipo um resumo mesmo. Você vai falar do autor, data, local, título. Tipo assim, ó, você faz uma frase para contextualizar. Vamos supor que a UniOeste traga um texto que fale sobre, eu não sei, o nosso vício, entre aspas, aí, da internet, a gente não consegue sair, né, dos meios virtuais, celulares e tudo mais. Suponhamos que seja esse o tema. Então você começa o texto falando disso. Você fala, a primeira frase é essa, tipo assim, a sociedade moderna está, né, viciada, está, né, enfim, ali assoberbada por meio do uso excessivo e extremamente, literalmente viciante dos meios tecnológicos. Ponto. Esse é o tema, esse é o ponto do texto tal, da pessoa tal, publicado em tal lugar, que faz essa visão de uma maneira muito acertada, de uma maneira muito correta. Ponto. Tá vendo? Então você tem que colocar, quando você traz essa fonte, né, quando você cita esse autor e tal, colocar junto um adjetivo. Por que, Helder? Porque é bom colocar um adjetivo? Porque daí não fica parecendo um resumo, né? Não fica parecendo um texto que não é o que você quer fazer. Tá legal? Dito isso, ó, a partir da ideia de você concordar, de você discordar, de você achar que a pessoa está certa, que a pessoa está errada, enfim, né? Você vai trazer uma expansão argumentativa. Aí você vai perguntar, Helder, o que é uma expansão? Então, é expandir a análise crítica. Aqui entra a ideia, galera, de você trazer argumentos. Ah, eu preciso trazer repertório, então, né? Não, galera. Se você trouxer recursos argumentativos, já está suficiente. Igualzinho você vai fazer no artigo de opinião, você vai ver aí. Igual você faz na carta também. O que é um recurso argumentativo? O recurso argumentativo nada mais é do que um elemento que nós utilizamos para garantir no texto um embasamento mínimo. Então, é um exemplo, é uma analogia, pode ser inclusive uma citação, argumento de autoridade. Lembre-se da primeira aula, certo? Na primeira aula eu falei para você que a UniOeste gosta de argumentos assim, né, díspares, né, argumentos diversos, legal? Claro, se você tiver uma boa referência, se você conseguir trazer ali, né, um argumento legal, fique à vontade, vá em frente, entendeu? Não tem problema algum. Se você citar ali um filósofo, um sociólogo, um livro de literatura, inclusive, a UniOeste gosta bastante. Quando você consegue vincular uma das obras catalogadas, e convenhamos, né, na UniOeste tem só umas 7.000 obras catalogadas, se você consegue conciliar as obras catalogadas com o texto base, entendeu? É super útil isso aí, bastante legal. Bom, dito isso, ó, é importante que uma vez por parágrafo, pelo menos, né, você retome esse elemento interpretado. Então, assim, no segundo parágrafo você fala, dessa forma, o texto tal, blá, 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 entendeu? Aí no terceiro parágrafo, dessa maneira, fica evidente que o texto, entendeu? É nesse sentido. Se for uma tirinha, você vai falar, tirinha, não sei o quê. Então, assim, é importante retomar uma vez por parágrafo, certo? Que você traga novamente, para ficar evidente que você não está afirmando isso aleatoriamente, entendeu? O seu argumento ele não adveio do nada, sacou? Né? Não é uma dissertação. Você está escrevendo um texto de base argumentativa, ou seja, você está interpretando um determinado elemento e com base nessa interpretação, trazendo aí, né, a sua referência, legal? Na conclusão, galera, é sempre importante que você reforce a sua interpretação e que você deixe clara uma análise crítica. Essa análise crítica significa o seguinte, na conclusão do comentário, é sempre legal trazer um argumento final, uma analogia, sacou? Alguma coisa diferente, assim, sabe? Que dê uma noção mais bacana ali pro texto, belezinha? Bacana? Ó, a estruturação, então, é bem simples, né? Convenhamos, é um texto bem fácil de ser estruturado, uma vez que você já conhece esse texto, aí você fez na Federal do Paraná, você certamente já ouviu aí, né, enfim, outros vestibulares, a UEM costuma cobrar textos interpretativos também, então é um texto bem acessível, e eu acredito aí que se cair, você se dará muito bem dentro dele. Ó, dito isso, a gente tendo visto essa estruturação geral, vamos dar uma olhadinha então numa aplicação prática disso, certo? Veja, galera, título é facultativo, tá certo? Se você quiser colocar um título no comentário, fique à vontade. Se você não quiser colocar título, fique à vontade também. Bacana? Não há nenhum impedimento nisso. Na maior parte das vezes, eu vejo que as pessoas não colocam, assim, sabe, o título no comentário. Muitos textos que eu corrigi, que eu leio, assim, dos estudantes que fazem, né, comentário interpretativo crítico, a maior parte deles não coloca título. Mas, galera, é uma coisa muito pessoal, entendeu? Se você quiser trazer o título, se você achar necessário, se você achar que é preciso, certo? Traga o título, não tem problema. Bom, ó, primeiro parágrafo, o que você vai fazer? Basicamente, você vai expor lá uma interpretação, vai deixar claro um posicionamento, ou seja, você vai deixar claro o que é que você está interpretando e qual é o seu comentário sobre isso, certo? É tipo um resumão geral, assim, do texto como um todo. Então, olha só, eu peguei aqui um exemplo prático, certo? Suponhamos que a gente lê uma tirinha bacana que fala sobre racismo, certo? Na sociedade brasileira, bacana? Então tá, imaginando essa tirinha, eu vou escrever esse primeiro parágrafo, olha só, eu falo assim, a tirinha de João, nome fictício, veiculada no site charge.com, tá vendo? Eu disse quem é o cara onde ele publicou. Aborda a temática do preconceito racial, ponto.
viu? Já fui direto na lata, ali, direto no ponto, você é dois pés no peito. Assim. Aí continua, subentende-se, veja que esse verbo, galera, subentende-se, é um verbo interpretativo, olha que legal. É um verbo que deixa claro o que eu estou entendendo, certo? Que é possível interpretar dentro deste texto. Ó, subentende-se a partir dos diálogos presentes no texto, que o cartunista considera tal ato como algo naturalizado, aceito socialmente. Com efeito, a tirinha retrata uma cena, olha o parênteses ali, ó, a pontuação expressiva, né? Os elementos que são utilizados para criar uma certa lógica argumentativa, ó. Uma cena, infelizmente, bastante comum odiernamente, a intolerância contra qualquer minoria. Legal, né? Então, tá vendo? Ó, é um primeiro parágrafo, claro, bobão, assim, sacou? É só para deixar claro para você como é que faz. Massa, mas a ideia é essa, ó. Você cita o texto base, você diz que você pode interpretar, que você pode entender, que você pode inferir, né, do texto alguma determinada ideia, e aí, com base nessa ideia, você traz o seu próprio conhecimento do texto. Ó. Com efeito, a tirinha retrata uma cena, infelizmente, bastante comum, a intolerância. Então, o que eu vou falar nesse texto? Sobre intolerância, preconceito e assim por diante, entendeu? Bom, nos parágrafos do meio, isto é, no segundo, no terceiro parágrafo, né, o que é importante você fazer? Que você aprofunde o texto. Vai ser um estilo de um artigo de opinião agora, sacou? Você vai trazer argumentos objetivos, exemplos, analogias, diretas, entendeu? Né, construções ali, né, enfim, articuladoras. É isso, cara, você vai, né, discutir aí com o teu texto, tá ligado? Você vai elaborar ali uma espécie de articulação e encadeamento lógicos que fiquem bem construídos do ponto de vista da articulação de conteúdo. Ou seja, se você falou que é intolerância, então o que eu espero que você faça? Que você mostre para mim, por A mais B, como isso acontece na tirinha do tal do João. Ah, na tirinha do João, ó, isso fica claro quando, sei lá, no segundo quadrinho, o personagem fala para o outro tal coisa, certo? Com base nessa ideia, desse diálogo, a gente pode pensar, por exemplo, em todo o conceito histórico de intolerância construído desde a época colonial no Brasil, tá vendo? Então eu parti da tirinha ali, ó, para um argumento histórico, legal? No terceiro parágrafo eu falo assim, além disso, esse preconceito estrutural, ele está encalacrado na sociedade, uma vez que o cartunista, ironicamente, retrata, tá vendo? Então eu vou tentando construir a minha argumentação sempre com base na tirinha. Mas eu não fico preso a ela, eu tento ir além, entendeu? Eu tento ampliar, eu tento trazer, como eu disse aqui, ó, exemplificações, analogias, comparações com a própria tirinha, um poema, texto, enfim, que tenha lá, né? O importante é que você sempre enfoque, né, em diversos aspectos. Por exemplo, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, primeiro parágrafo da argumentação, o segundo parágrafo do texto, eu falei, por exemplo, do diálogo do segundo quadrinho. No terceiro parágrafo, eu vou falar, sei lá, da ironia, entendeu? Do recurso não verbal, massa, né? Eu vou falar, sei lá, da visão sarcástica que aparece, né? Enfim, dentro, implícita ali, nas entrelinhas dentro da tirinha, entendeu? Você tem que tentar enfocar em diferentes coisas. Não pode ficar sempre preso na mesma. Tipo, o cara fala tal coisa no primeiro quadrinho. Aí no segundo quadrinho ele fala tal coisa. Poxa, você está falando da mesma ideia, né? Você está falando somente das falas dos personagens. Tente focar em coisas diferentes, beleza? Claro, quando é uma tirinha é muito difícil, né? Porque você tem poucos quadrinhos, pouca coisa. Quando é um texto maior é mais fácil, porque você pode pegar diferentes dados, diferentes informações do texto, certo? Que foi dado para você, né? Então a UniOeste já cobrou o comentário de formas bastante distintas. Tirinhas, charges, textos mesmo, né? Então não dá para saber aí como é que ela pode trazer um texto literário, pode trazer um poema, certo? Quem sabe uma história em quadrinhos mesmo, uma HQzinha ali com mais quadrinhos. Ela pode trazer uma canção, uma música, né? Para você fazer uma analogia, um texto opinativo, informativo. Ninguém sabe, né? O comentário é um texto muito variável, assim. Na conclusão, gente, o que você vai fazer? Você vai fazer uma conclusão interpretativa e uma conclusão crítica, ou seja, você vai literalmente reforçar o que a tirinha, a charge, o texto, né, vai abordar, ou seja, você vai falar algo do tipo assim, portanto, fica claro que o cartunista João, de maneira muito acertada, defende uma crítica e uma mudança de comportamento em relação aí à questão do racismo no Brasil. Ponto. Pronto, reforcei o que a tirinha lá abordava. Agora, eu vou concluir o texto por meio de um argumento mesmo. Ou seja, eu vou trazer um elemento argumentativo para terminar a redação. O que é esse elemento argumentativo? Não sei. Pode ser uma pergunta e uma resposta, pode ser uma analogia, pode ser um argumento novo mesmo, sabe? Uma referência, mas, enfim, né? Você pode falar, né? Dessa forma, o padre Antônio Vieira não vai, né? No texto lá do Sermão da Sexagésima, entendeu? Você pode citar o padre Antônio Vieira, você pode citar um livro de literatura, você pode citar uma série, um filme, uma música, você pode não citar nada, você pode fazer apenas um argumento de senso comum, um argumento de exemplificação, uma prova concreta, enfim, né? Existem milhares de formas. A estruturação geral, gente, mais ou menos, é essa daí, certo? É por aí que você tem que construir o seu texto, beleza?
Agora, dentro do texto, é essencial que você traga uma determinada linguagem. É super importante que o texto do documentário, né, ele tenha essa estruturação. Qual a estruturação? Olha só, a primeira delas, verbos que sugerem interpretação, galera. O que é um verbo que sugere interpretação? O verbo que sugere interpretação é um verbo que vai, né, sugerir interpretação. É um verbo que vai deixar claro o que você interpretou, o que você entendeu, certo? Daquela tirinha, daquele texto, daquele trecho, né, enfim, lá, que você está interpretando. Claro, coloquei aqui, né, uma infinidade, e existem, claro, meu Deus, tantos quantos mais. Hein? A ideia é, você fala assim, o cartunista, certo? Ele discorre, o cartunista, ele revela, certo? O texto, por meio do argumento tal, comprova. Bacana? Nesse sentido, é possível perceber que o texto, ao expor tal elemento, ele clarifica uma determinada ideia, tá vendo? É muito fácil usar esses verbos, certo? O importante é que você use bastantes deles no texto. Sempre que você for se referir ao texto base, que você traga um verbo desse que é um verbo interpretativo. Tipo assim, o texto lá, né, enfim, da pessoa X, sintetiza tal ideia. Bacana, vírgula, aí você explica isso. A tirinha, ela faz uma análise acerca do não sei o quê, aí você explica tal coisa, compreendeu? Esse verbo vai auxiliar o corretor a entender que você efetivamente está falando, né, galera, de um texto interpretativo, entendeu? Que você efetivamente está construindo ali um texto de base interpretativa. Bacana? Utilize, portanto, bastantes destes verbos. Eles vão auxiliar você muito na construção e na articulação, no encadeamento lógico aí, sacou? Que é importante existir dentro desse texto, beleza? Outra coisa super importante, além desses verbos, é você usar uma expressão interpretativa, beleza? Então, geralmente a gente utiliza duas delas, pelo menos dentro do texto, legal? Uma vez lá na introdução e outra vez lá na conclusão, mas nada impede que você, claro, traga em outros, né, momentos do texto. Lembra, na aula passada eu expliquei para você como é que a UniOeste corrige o texto. Você já, né, enfim, deve ter enviado nos textos aí, já deve ter visto como é que faz a correção. Galera, na correção da UniOeste, a primeira nota, certo, que vale mais pontos, vale 30 pontos, ou seja, metade dos 60, só a primeira nota, ela se chama situação social de produção, beleza? Nessa situação social de produção, eles analisam o tema, eles analisam, né, o tema é você não fugir do assunto, você trazer argumentos e assim por diante. Eles analisam o gênero, ou seja, a linguagem do gênero, se você fez efetivamente um comentário, se o teu texto não ficou muito parecido, sei lá, com um artigo, entendeu? Eles analisam o texto. E também, além de todas essas questões, existem as marcas textuais, legal? Se você trouxe a interação necessária, isso é, se você trouxe as interlocuções, os elementos que eram necessários para que aquele texto fosse visto como aquele texto, entendeu? E esse tipo de expressão, cara, é exatamente isso que ela faz, legal? Então ela vai marcar bem o gênero, e vai, é claro, aprimorar a coesão do seu texto, beleza? Aí você vai falar assim, nossa, Helder, que palavra mágica é essa então, né? Eu quero usar essa palavra. Galera, são verbos também, mas outras expressões, tipo aqui, ó, pressupõe-se, pode-se afirmar que, o verbo inferir, né, possível inferir que, o próprio verbo subentender que a gente viu antes ali, lembra? No texto que eu mostrei de exemplo, e assim vai, entendeu? Palavras como essas, bacana? Que você as utilize no texto, deixando evidente com elas que você está com base num determinado elemento lá, interpretando esse elemento e também deixando evidente um determinado ponto de vista, entendeu? Você não está apenas trazendo, né, um comentário, sacou? Você não está apenas, sei lá, explicitando, né? Eu acho isso, eu creio aquilo. Não, não. Você está literalmente interpretando mesmo, certo? É que nem pegar um poema, por exemplo. Você pega lá um poema, sei lá, do Carlos Drummond de Andrade, aquele famoso poema dele lá no meio do caminho tinha uma pedra, né? Todo mundo conhece esse poema. Veja, se eu comentar o poema, eu posso falar, ele fala das dificuldades, ele fala dos obstáculos e tal. Isso é um comentário. Mas se eu quiser interpretar e comentar, eu vou falar algo do tipo assim, ó. Quando ele repete de maneira anafórica, certo? Essa expressão da pedra, essa pedra metaforicamente representa não apenas um mero obstáculo, não apenas, né, enfim, um mero problema existencial, mas um elemento sólido com o qual ele mesmo anda, certo? Ele não presta atenção no caminho que está trilhando, mas sim nas pedras que fazem parte dele. Para o caminhante, menos importante é o lugar onde se chegará e mais importantes serão os elementos neste meio da travessia. Tá vendo? Isso é uma interpretação crítica, sacou? Eu não falei, é um obstáculo, é um problema. Não, eu peguei um trecho do poema, eu fiz uma analogia, eu tentei explicar uma ideia, sacou? Né? E eu poderia colocar, dá para subentender a partir dessa pedra, essa metaforização. Dessa forma, para o leitor, fica fácil pressupor, tá vendo? Eu fico, então, usando elementos linguísticos que evidenciam a minha interpretação.
Beleza, galerinha? É bem fácil, portanto, né, fazer esse texto no fim das contas, porque ele é um texto puramente interpretativo, sacou? Você vai pegar o texto base, você vai colocar o texto base na sua redação e, com base nessa sua, né, vamos dizer, transcrição do texto base, você vai expor um ponto de vista. Bacana? Vamos dar uma olhadinha, então, num exemplo, certo? Em relação a isso aí, olha só. A proposta da prova de 2018 da UniOeste, galera, era essa daqui, ó. Eles falavam aqui em cima, ó, redige um comentário interpretativo crítico para ser publicado na revista Galileu sobre esse tema que está aqui nesse retângulozinho, ó. Nós nos preocupamos, é uma pergunta, nós nos preocupamos mais com os nossos semelhantes ou com os animais? Né? Então, qual que é a nossa preocupação maior aqui, certo? É com os nossos semelhantes ou com os nossos bichinhos de estimação? Aí o texto trazia dados, falava que a galera gastava uma grana aí, né, enfim, bastante grana, inclusive, né, com os pets e tal. E além disso, também dizia que, né, dentro desse negócio aí foi feita uma pesquisa na qual fizeram lá um teste com as pessoas, certo? Numa possibilidade de incêndio, por exemplo, quem que você salvaria? Um ser humano ou um cachorro? E aí as pessoas, né, enfim, responderam que salvariam se fosse o seu próprio animal de estimação, o animal, e não, né, a pessoa. Beleza? Então tá aí, ó. Essa era a proposta. Vamos dar uma olhadinha então num texto, galera, que tirou uma nota bem legal. Olha só, esse aqui é o texto. Veja que a pessoa colocou aqui um título, certo? Na linha 1. Olha lá, o título dela é Sociedade Pautada no Egocentrismo. Então já fica evidente qual que é a opinião dela, né? Qual que é a interpretação que ela fez desse texto ali. Que é um texto egocêntrico, né? As pessoas são egocêntricas. As pessoas se preocupam apenas com elas mesmas e com aquilo que pertence a elas. No caso, os animais de estimação e tal. Bacana? Olha só, vamos ver o primeiro parágrafo aqui. Ó. Diz assim. A domesticação de animais, né, enfim, não racionais, não é uma prática exclusiva da contemporaneidade, mas remete à história da humanidade. Entretanto, a personificação dos animais e o tratamento humanizado, considerados muitas vezes membros da família, é mais recorrente odiernamente. Nesse âmbito, o texto, aí ela traz a informação, né? Nós nos preocupamos mais, publicar a revista Galileu e tal, ó, faz uma crítica a esse comportamento, visto que a vida dos animais teve uma valorização extrema, acima inclusive da vida de outros seres humanos. Tá vendo, gente? Então, olha só, aqui ela traz uma frasezinha inicial, certo? Que é uma frase de contextualização. Depois, da linha 3 aqui, certo? Até a linha 6, olha só, ela vai meio que falar o que o texto base trouxe, né? A personificação dos animais, o tratamento, ela traz um argumento histórico. E aí ele coloca, ó, o texto faz uma crítica, tá vendo? A pessoa que escreveu falou isso, ó, faz uma crítica, certo? Critica veementemente, né? Fica bem crítico ali. E aí, claro, fala que essa crítica, certo? Ela vai valorizar extremamente os animais, acima, inclusive, veja que ela coloca esse inclusive para enfatizar entre vírgulas, de outros seres humanos. Pronto, ótimo, tá legal, ó, ficou bem evidente qual é o tema do texto base, né? E também qual é a opinião da pessoa que está escrevendo o texto, beleza? Ela discorda, ela fala que seria melhor que a gente valorizasse os seres humanos e não os animais. Bom, ela continua o texto da seguinte maneira, esse aqui é o segundo parágrafo. Nesse contexto, o autor ressalta uma pesquisa realizada pelo IBOP, a qual revela que 80% dos brasileiros possuem um animal de estimação com um custo mensal aproximado de R$ 100. Esse cenário é paradoxal, uma vez que no Brasil muitas pessoas, incluindo crianças, possuem dificuldades alimentícias e habitacionais, estando à margem dos direitos mínimos do ser humano, previstos pela Carta Magna de 1988, ao passo que outras milhares de pessoas, certo, destinam espaço, tempo, dinheiro, preferencialmente aos seus pets. Veja que aqui é um argumento de analogia, certo? Ela traz aí, olha só, a Carta Magna de 1988, ou seja, a Constituição Federal, certo? Traz o texto base, olha lá, a pesquisa realizada pelo IBOP, então aqui ela faz uso não só do texto base, né, mas ela também traz um argumento externo. Ela cita aqui, ó, a Constituição Federal de 88, e ela faz justamente essa analogia, ó, ela diz assim, o custo mensal lá do pet é R$ 100, segundo a pesquisa do texto base, né, e aí, ó, ela fala, pô, isso é um paradoxo, né, por que é um paradoxo? Porque tem um monte de gente, incluindo crianças, né, que passam fome, não tem onde morar, e assim por diante, etc, etc, né, pô, tem direitos garantidos, mas na prática o que acontece é que muitas pessoas acabam destinando, né, esse tempo, esse espaço para os seus pets. É aquela velha história, né, no fim das contas, né, as pessoas alardeiam, né, que é importante que, sei lá, se ajude o próximo, né, e assim por diante, mas na prática são todas hipócritas e preferem mesmo ajudar os seus próprios animais de estimação. Tá vendo? Isso fica subentendido, né? Isso fica implícito. Vamos dar uma olhadinha no terceiro parágrafo. A pessoa diz assim, ó, esse terceiro ficou bem grande, ó. Ainda no texto, o autor traz uma questão levantada por psicólogos da Universidade de Geórgia, a qual, em uma situação hipotética, o indivíduo escolheria entre salvar seu semelhante e um cão. Lamentavelmente, olha que legal,
ela usa aqui um advérbio, tá vendo? A pessoa que escreveu, né? Que deixa evidente a opinião dela. Ó. Lamentavelmente, os indivíduos salvariam o cão, caso o ser humano fosse desconhecido. E além disso, entre ser um animal de estimação e um turista estrangeiro, 40% segundo o texto escolhe o animal. Tá vendo? Então, né? Tem que tomar cuidado aí onde é que se visita, né? Determinados lugares. Então veja que aqui, ó, ela continua trazendo o texto base, ó, o autor traz e tal. Viu que, como eu te falei antes, todo parágrafo, é importante que em todo parágrafo você traga referência, você faça uso do texto base, entendeu? Só que você vai ficar preso ao texto base? Claro que não. Olha o que acontece aqui, ó. Esse âmbito comprova consoante Zygmunt Bauman. Tá vendo? Então, ó, outra, né, referência externa. A gente chama isso de expansão. Outra expansão argumentativa. Lá no outro parágrafo, a pessoa tinha citado a Constituição Federal. Aqui ela está citando o Zygmunt Bauman. Então ela fala, ó, nesse âmbito, comprova, segundo, consoante Zygmunt Bauman, que a sociedade odierna é marcada por um egocentrismo exacerbado e demonstra a extrema despreocupação social em relação ao próximo. Nesse sentido, fica evidente os fatores que levam os, enfim, ali, né, elementos sociais na atualidade, visto que os interesses individuais são colocados acima do corpo social, invisibilizando muitos seres humanos e suas necessidades para suprir o conforto animal. Então veja que aqui nessa parte final desse terceiro parágrafo, ela faz uma crítica bem, né, contundente, soco no rim ali, né, uma crítica zona. Vamos dar uma olhadinha no último parágrafo, ele ficou bem objetivo. Em última análise, fica em evidência no texto da pessoa tal a premissa egoísta que a sociedade está se pautando atualmente, retratando claramente o poema de Bertolt Brecht. Olha aí, ó, de novo ela traz outra citação de fora do texto. Ó. Primeiro levaram os miseráveis, mas não me importei, pois não era miserável. Em suma, o autor revela uma violência social quando é exibido o cão, né, enfim, escolhido, perdão, o cão e não o desconhecido. E, como qualquer outro tipo de violência, conforme Jean-Paul Sartre, olha aí, outra referência, é uma derrota para a humanidade, sendo essencial mais empatia, mais altruísmo e a valorização do ser humano, independente de quem seja. Então tá vendo que no final ela faz uma reflexão meio filosófica, digamos assim, né? Ela diz ali que o Sartre já defendia que qualquer violência é sempre uma derrota. Então é importante que nós tenhamos empatia, altruísmo, né, e tal, alteridade e assim por diante. Ficou bem legal. Veja, não é o melhor texto que eu li na vida, mas é um texto muito bom. E é um texto que tem cara, galera, de comentário, beleza? Olha a nota embaixo, ó. Tirou 58 pontos, beleza? 58, cara, quase gabaritou a redação da Unioeste. Foi muito bem, então, né? Vamos dar uma olhadinha agora em outra proposta de comentário. Galera, essa daqui, ó, é do ano de 2017, beleza? A última vez que que a Unioeste cobrou o comentário foi em 2018. Bacana, aquela última proposta que a gente leu agora dos animais, lá dos cachorros e tal. Bacana? Ela não cobrou desde então comentário, cobrou somente carta e artigo. Por isso que eu te disse no início da aula. É muito provável que ela cobre mesmo. Essa proposta era bem mais simples, ó. Tinha aqui um texto do Armandinho, né? Ele falava aqui embaixo, ó, tirinhas Armandinho, né? Enfim, no Facebook e tal. Foi acessado no dia 15 de dezembro de 2017, né? E era para você escrever um comentário interpretativo crítico para ser publicado no blog Investigação Filosófica sobre essa tirinha que está aí. E aí na tirinha a gente lê o seguinte, ó. Ele fala assim: o que é isso, Armandinho? O menino, né, falando e apontando para ele e rindo, né? Quá, 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 brincando de boneca. E ele fala: brincando de pai. Certo? Então pronto, né? Fica claro ali que ele desconstruiu, certo, o argumento relacionado à ideia de que ele, Armandinho, né, não pode brincar, digamos assim, de boneca. Ele pode, né? Ele tem esse direito, digamos assim, não é verdade? Não é impossível que ele o faça, legal? Né? Seria importante ele dar uma olhadinha, né, enfim, nos quesitos aí, né, relacionados, né, galera, a forma como ele entende a realidade, legal? Ou ele tá, então, o Armandinho, o cartunista, né, criticando a questão, certo, dos elementos associados ao fato de que, né, enfim, ali ele não pode brincar com bonecas, legal, por ser um menino, ou então por ser uma menina não pode jogar futebol, legal? Seria essa, então, a temática da charge, né, melhor dizendo, da tirinha. A proposta, então, era essa. Veja que ele não fala aqui em cima no enunciado, galera, escreva um comentário sobre o tema tal. Cabe a você, certo, responsabilidade sua, interpretar o tema e, a partir dessa interpretação, entender, afinal de contas, qual é, né, o tema cobrado, qual é a proposta analisada, beleza? Dentro dessa perspectiva, então, vamos dar uma olhadinha num texto que ficou bem legal também aqui, certo? A imagem tá meio ruinzinha, mas dá pra gente ler aqui, ó. Ele começa assim, ó. A partir da leitura da tirinha de Alexandre Beck, disponível no endereço tal, né, enfim, lá, é possível verificar uma crítica feroz do autor, né, enfim, ao preceito e a, né, divisão imposta pela sociedade
quando os indivíduos considerados excludentes, né, enfim, assim, em relação, né, ao conceito das meninas. Para isso, o cartunista articula recursos verbais e não verbais. Então veja, o primeiro parágrafo, galera, ficou extremamente pequenininho, né, extremamente curtinho. Ele foi direto, tipo, ó, o cartunista lá, o Alexandre Beck, fala o quê? Ele faz uma crítica ao preconceito, a essa divisão imposta pela sociedade quanto a brincadeiras consideradas exclusivamente de meninos e meninas. Então, certo, essas brincadeiras que são consideradas exclusivamente de meninos e meninas, é a crítica que foi feita pelo cartunista. E para isso, segundo ele, o cara usou recursos verbais e recursos não verbais. Eu acho que faltou realmente nesse primeiro parágrafo que fosse explicitado um ponto de vista mais assim, contundente. Tipo assim, ó, o cartunista está certo ao fazer essa crítica, porque não existem brincadeiras exclusivamente voltadas para meninos ou meninas, né? E para isso ele usa, pronto, se ele tivesse feito isso, ficaria melhor. Não que tá ruim, claro, tá ótimo já tá bem legal, mas aquela velha história, né? Nós queremos que fique perfeito. E para ficar perfeito, faltou esse detalhezinho, sabe? Faltou essa reflexãozinha, entendeu? É tipo, olha, né, o cartunista lá, o Alexandre Beck, ele critica, certo, de maneira contundente e tal, e isso é algo extremamente complexo, ou isso é algo extremamente válido, é algo extremamente, né, enfim, bom, uma vez que é uma reflexão necessária hoje em dia na sociedade. Afinal de contas, não há brincadeiras exclusivas para meninos e meninas, tá vendo? Isso seria uma opinião, ou seja, eu comentaria e interpretaria. Faltou esse aspecto nesse primeiro parágrafo. Mas assim, ó, é uma falta que é uma coisa bem pequena, entende? Ainda assim, é um texto que até agora está muito bom. Vamos ver o segundo parágrafo, olha só, é um parágrafo agora bastante grande. Ele diz lá, em um primeiro momento, um dos personagens questiona certo comportamento do outro, o garoto Armandinho. No seguinte quadrinho é revelado que este estava brincando com uma boneca, o que provoca o riso do primeiro personagem. Aí ele fala, né, entre aspas, que seria a fala do personagem. Brincando de boneca, pergunta o garoto de forma depreciativa, uma vez que se trata de uma atividade socialmente atribuída a garotas. Né? Então olha que interessante, né? Ele já fala aqui, ó, que essa é uma atividade socialmente atribuída a garotas e por isso o outro cara faz esse comentário supostamente depreciativo, supostamente não, né? Seguramente depreciativo. Aí ele continua, sem parecer abalado no último quadrinho, Armandinho passa por ele sorrindo e responde de maneira irônica, né? Responde com ironia, brincando de pai, deixando o outro menino sem reação, como representado visualmente pelo cartunista. Então aqui, ó, ele pega e dá uma descrição bastante detalhada do texto. Isso é bem legal porque isso configura a autonomia. Galera, a autonomia é uma coisa super importante dentro desse texto. Tem que imaginar o seguinte, ó, o corretor, ele não teve acesso, ele não viu o texto base, entendeu? Então você é o cara responsável por deixar isso evidente para o leitor, beleza? No terceiro parágrafo, lemos o seguinte, ó, a crítica tecida por Alexandre Beck é veementemente válida. Agora ficou bem claro, né? Olha só, ele usou aqui um advérbio, certo? Juntamente ali também com o substantivo ali e tal, e ficou, nossa, mais do que evidente que ele está concordando. Veementemente válida, principalmente por dialogar com situações do cotidiano de várias crianças. O episódio representado na tirinha exemplifica um preconceito de nossa sociedade, que divide as brincadeiras baseando-se no sexo da criança. Por sua vez, essa divisão né, enfim, essa divisão só priva a infância de diversão, como também reforça ideais machistas ao delegar determinados, né, enfim, ali, papéis à mulher, né, que é o papel de cuidar de filhos, representados pela, né, tirinha. Ademais, a resposta da Armandinha evidencia que cabe também ao homem arcar com a responsabilidade da paternidade, uma brilhante colocação de Beck. Olha que ele termina aqui meio que elogiando, puxa saquismo, que é uma brilhante colocação de Beck. Tá vendo? Então, no primeiro parágrafo, ele deixou claro o quê? Olha, em linhas gerais, o texto fala disso. Faltou, lembra, deixar clara a opinião. No segundo parágrafo, nossa, teve toda aquela descrição e tal, ele usou totalmente ali a tirinha e tal para descrever o tema. Beleza, talvez tenha faltado uma opinião também, né? Ficou muito descritivo, mas show de bola. O terceiro parágrafo aí foi bem contundente. Opinião, por que a tirinha faz isso, qual é a reflexão que foi feita, de que forma aquele episódio traz reflexões sociais. Perfeito. Quarto e último parágrafo agora é esse aqui, ó. É possível ainda analisar a tirinha em uma dimensão filosófica. Segundo Jean-Paul Sartre, a galera gosta do Sartre, né? Já é o segundo texto aí, ó, né? Em anos diferentes que cita-se, certo, esse grande filósofo existencialista aí. Então, a existência precede a essência, portanto, não há sentido em dividir as atividades como exclusivas de cada sexo. Ao nascer homem ou ao nascer mulher, não devem existir pré-definições para tal. Logo, cada indivíduo define-se por conta própria, sendo a criança livre para brincar como quiser. Assim sendo, considero que Alexandre Beck, ó, tá vendo? Ele usa aqui a primeira pessoa, ó. Considero que, tá vendo? E a UniOS não viu problema nisso. Bacana, no texto inteiro ele usou a terceira pessoa, mas aqui na linha 26 ele decidiu colocar uma frase
na primeira pessoa. Ficou incoerente? De fato, um pouco, porque no texto como um todo foi utilizado mais a terceira pessoa. Então seria interessante falar assim sendo, nota-se que Alexandre Beck, né, percebe-se que Alexandre Beck seria melhor. Mas, se ele tivesse usado a primeira pessoa no texto inteiro, não teria problema também, tudo bem? Então tá ali, ó, ainda assim sendo, considera que Alexandre Beck tenha sido incisivo em sua crítica, tanto por atingir um valor arcaico que permeia a sociedade, quanto pelo embasamento teórico por trás de mais uma ali de suas preciosas tirinhas. Ah, legal, mais uma de suas preciosas tirinhas. O cara curtiu Alexandre Beck. Veja, galera, é um texto que tirou 52 pontos. Eu acho que poderia tirar uma nota maior, sim, né, se tivesse feito um primeiro parágrafo um pouquinho melhor, se não tivesse ficado só na descrição no segundo parágrafo. Mas, galera, 52 é uma nota estupenda, excelente. Se ele, né, tirou ali uma nota legal na parte objetiva da prova, essa nota seria suficiente para ele entrar em cursos extremamente concorridos como de medicina. Né? Então, tirar uma nota de 50 para cima é sempre legal. Claro, quanto maior a nota, obviamente melhor, né? Mas com um texto bem legal, muito bem escrito, muito bem articulado, beleza? Bom, galerinha, dito isso, espero que você tenha entendido bem o comentário interpretativo crítico, que ele tenha ficado bem evidenciado para vocês e todas aí. Vamos agora trocar uma ideia sobre o texto que é o famigerado, o super importante, o não menos necessário artigo de opinião, legal? O artigo de opinião é um texto super simples, é um texto bem objetivo e é um texto, galera, que tem que ter algumas marcas, né, algumas características, a fim de que com isso você possa efetivamente, né, construir uma redação aí extremamente legal, extremamente boa lá dentro do universo da UniOeste. Bacana? Bom, vamos dar uma olhadinha então nas características. Ó, primeira coisa, moçada, o texto, o artigo de opinião, esse sim é quase que uma unanimidade, é quase que obrigatório mesmo que você use a primeira pessoa, seja ela do plural, seja ela do singular, beleza? Por quê? Porque é muito mais fácil marcar a opinião, marcar um ponto de vista utilizando a primeira pessoa. Se você utiliza a terceira pessoa, fica mais evidenciado o argumento, fica mais evidenciada a persuasividade. Lembre, o artigo de opinião não é um texto persuasivo, ele é um texto articulador, que articula opiniões e deixa evidente um ponto de vista acerca de um determinado tema. Por isso mesmo, é super importante que você utilize a primeira pessoa justamente para marcar, para evidenciar, para deixar claro este ponto de vista, tudo bem? Esta opinião nada mais é do que a explicitação, a materialização de uma informação, de um posicionamento. Como assim, André? Galera, pense comigo o seguinte, olha só, você vai evidenciar uma informatividade dentro do seu texto. Por exemplo, você pode trazer um dado estatístico, um fato, uma analogia, uma comparação, e você vai imaginar que o seu leitor, ele entenda o que você está falando. Você não precisa explicar detalhadamente coisa alguma dentro desse tipo de texto, entende? Você precisa apenas expor, apresentar, marcar um posicionamento, compreendeu? É como se fosse um futebol aqui, né? Enfim, assim, você tem que deixar evidente que você torce para um determinado time, entendeu? Você não torce para os dois ao mesmo tempo, na verdade, você é apenas para um deles. Você tem um lado, sacou? Você escolhe uma opinião, você escolhe literalmente um posicionamento. E é exatamente esse elemento, meu querido e minha querida, que tem que ficar evidenciado já no título, se possível, certo? E isso é importante. Olha lá embaixo, ó. O título é obrigatório nesse tipo de texto, legal? Então, o título no artigo ele já serve precisamente para isso, né? Para antecipar essa opinião. Quer ver um exemplo? Ó, vamos pensar assim. A UniOeste, há muito tempo atrás, acho que foi em 2014, por aí, certo? Ela cobrou um tema que era sobre o ensino domiciliar, o famigerado homeschooling, né? Certo? Então, e aí era para você, claro, se posicionar ali, fazer um artigo de opinião sobre esse tema. Eu me lembro que eu li uma redação de uma pessoa que ela colocou o título da seguinte forma, ela colocou assim, né, os perigos do homeschooling. Ó, se eu tenho como título os perigos do homeschooling, o que eu espero ler no texto? Uma opinião favorável ou desfavorável ao homeschooling? Tá vendo? Eu me lembro de ter lido outro título, que era o seguinte, eu não me lembro exatamente do adjetivo que a pessoa utilizou, mas era algo como assim, o homeschooling e a sua, né, o seu grande avanço, sabe? Enfim, ele colocou tipo homeschooling e avanço, sabe? Uma coisa assim, não me lembro direito qual que era a frase, mas era basicamente isso, né? O homeschooling como um grande avanço, o homeschooling como algo realmente, sabe, né, que gerou ali, né, progresso, sacou, progressista e tal. O que eu espero ler no texto, então? Uma defesa ou um ataque ao homeschooling? Tá vendo? Então o título do artigo, ele já tem que ter essa opinião, saca? Ele já tem que ter esse lado que você está defendendo. Você está defendendo o lado certo, o lado errado, o lado do ataque ou o lado do defendo, o lado do eu concordo ou do eu discordo, entendeu? É super importante no artigo de opinião que você, no título, já deixe isso bem claro, já deixe isso bem evidenciado, né? Porque é a partir dessa evidência que o texto vai ficar bem construído. Tudo bem, meu querido? E minha querida? Legal? Bom, isso aqui do meio, né, é óbvio, é claro que você vai trazer um senso crítico, um posicionamento, isso é, você vai evidenciar um ponto de vista.
lembre que é super importante trabalhar uma linguagem, certo, mais informal, mais figurativa. Mas, Helder, figurativa no sentido de figuras de linguagem, tipo ironias, metáforas, hipérboles? Exatamente, galera, pode trazer isso tudo. Mas assim, ó, lembre da dissertação. Na dissertação argumentativa, se eu pegar um texto que é uma dissertação e um texto que é um artigo e colocar os dois lado a lado, gente, eles serão iguaizinhos. Não vai haver diferença nenhuma entre esses dois textos, sacou? Eu vou ver um artigo, eu vou ver um comentário e vou falar assim, cara, é igual. Só que quando eu começar a ler, eu vou perceber que a linguagem do artigo, ela é uma linguagem mais informal, ela é uma linguagem mais coloquial, ela tem figuras de linguagem, ela utiliza palavras do tipo, cá entre nós, convenhamos, não é verdade? Se eu dissesse a você que, tá vendo? Tem esse lance de meio dialogar com o leitor, sacou essas interlocuções, mas tem várias marcas, portanto, linguísticas, entendeu? Certo? Que vão marcar bem o artigo de opinião. Então, quando você for escrever um artigo de opinião, galera, o importante, o essencial, aquilo que não pode deixar de existir é esta linguagem chamada de figurativa, tudo bem? É esse o elemento central da marcação do gênero do artigo de opinião. Recorde-se das notas da UniOeste, certo? Aquela primeira nota da situação social de produção que eu falei há pouco, é uma nota que vai cobrar basicamente o gênero, a linguagem do gênero, a necessidade de interação do gênero, certo? Enfim, o gênero que eles cobraram, sacou? Se você decidir fazer o artigo de opinião, portanto, utilize essa linguagem. Bacana? Dito isso, meu querido, olha só, vamos dar uma olhadinha nas marcas estruturais. O que é super importante e necessário? Primeiro, no início do texto, é importante que você deixe evidente uma contextualização temática. Aí você vai falar assim, tá, Helder, mas como assim uma contextualização temática? É importante já marcar a subjetividade. Por exemplo, se o tema lá é o homeschooling, igual eu falei anteriormente, você no título já deixou claro lá, tipo assim, os perigos do homeschooling, igual aquele texto que eu te falei, certo? Legal, aí você já começa teu texto. Você já começa na lata, você não precisa fazer uma contextualização, tipo, o homeschooling é um elemento que foi imaginado pela primeira vez na Noruega. Não precisa disso. Essa coisa você já vai deixar claro algo do tipo assim, ó, os perigos do homeschooling. Primeira linha. O ensino domiciliar no Brasil, o ensino no Brasil de forma geral é extremamente depreciativo, ruim e absolutamente ineficaz. Ponto. Agora, se eu disser a você que um aluno estudará em casa, qual será a sua opinião? Ponto de interrogação. Convenhamos, se o ensino tradicional já não funciona, certamente aquele que será feito em casa não funcionará também. Ponto de novo. Tá vendo? Eu deixei, nossa, super mega evidente que eu acho isso. Que é uma opinião extremamente minha. Tipo assim, se eu disser a você, convenhamos, eu acho, sacou? Eu usei palavras que deixam isso claro. Bacana? Por isso que é legal usar a primeira pessoa. Mas não é obrigatório, tá, gente? Se você quiser usar a terceira pessoa, por exemplo, eu posso usar a terceira pessoa no artigo de opinião? Claro que pode. Você não pode misturar, tá? Você não pode pegar, tipo, eu usei a terceira, depois a primeira, depois a terceira. Não, aí não. Ou é a terceira no texto inteiro, ou é a primeira no texto inteiro. Por exemplo, naquele comentário que nós lemos agora há pouco, lembra? A pessoa usou lá no finalzinho do texto uma palavra que estava na primeira pessoa, mas no texto inteirinho ela usou a terceira. Houve desconto de nota. Aquele texto ele tinha potencial para tirar uns 56, 58, mas ele tirou 52, tá vendo? Por quê? Porque teve alguns probleminhas ali, entendeu? Então tem que tomar cuidado, tá legal? Outra coisa, galera, é super importante que você expanda os argumentos. Então trazer argumentos exógenos, a palavra bonita é essa, hein? Exógenos, argumentos externos, legal, é super importante. O que é um argumento exógeno, um argumento externo? É tipo assim, uma referência, uma analogia, uma exemplificação, uma prova concreta, né, um argumento de autoridade, enfim, alguma coisa que possa embasar o que você está falando. Se você ler artigos de opinião de verdade, aqueles publicados em jornais e revistas e tal, você vai perceber que muitos articulistas citam dados, citam fatos, falam de situações que rolaram, trazem analogias e assim por diante. Então é uma coisa muito comum, entendeu? Dentro dos textos, né? Você pode fazer isso também na sua redação. Ou deve, né? Melhor dizendo, fazer isso na sua redação. Agora, o mais importante de tudo, galera do céu, dê uma pausa no vídeo, assim, cara, e, tipo, observe muito bem, entendeu? Esses elementos que estão aí abaixo, legal? Que são os famigerados elementos subjetivos. É isso que vai fazer o artigo ser artigo, certo? É isso que vai fazer o seu posicionamento ser um posicionamento, ter cara de um posicionamento. Tudo bem, meu caro? Então, e minha querida, é importante, portanto, que você traga essas questões. Tá, Helder, mas que questões são essas? Galerinha, a primeira delas é o uso da figurativização, ou seja, da linguagem figurada. As famosas figuras expressivas, figuras de linguagem. Você pode trazer hipérboles, que é o exagero, a metáfora, que é uma espécie de comparação, a ironia, que é clássica, né, dentro desse texto, e tantas outras. Mas, Helder, eu não sei usar muito bem a figura de linguagem, não me dou muito bem. Não tem problema, não é uma coisa obrigatória. Eu coloquei várias, né, ou vários elementos ali que você pode trazer, não precisa ser
exclusivamente a figura de linguagem. Tem gente que tem mais facilidade para isso, né? Tem gente que não tem tanta, não tem problema. Outra coisa importante, essa aqui eu acho que você vai conseguir fazer de qualquer forma, é o uso da pontuação expressiva. Tipo assim, ó, o uso das aspas, reticências, pontos de exclamação, ponto de interrogação, entendeu? O próprio parênteses que você utiliza, legal? Cara, isso dá um tom muito bacana no texto e faz com que o artigo de opinião tenha uma cara de artigo de opinião, sacou? Usar assim aspas para criar ironia, usar os parênteses para inserir uma informação tipo, né? Infelizmente, certamente, sacou? Alguma coisa assim. Fazer o uso do ponto de exclamação por meio de uma frase, né? Exclamativa, ou então até mesmo uma interjeição. Cara, a UniOeste adora isso, sabe? O corretor vai amar que você utilize essa pontuação expressiva. Então use, certo? Faça uso dessa pontuação expressiva. Outra coisa, galera, são as expressões de reforço de opinião. Cara, isso aqui é super importante que você utilize, essas expressões de reforço de opinião, certo? Tipo assim, ó, é claro, é óbvio, torna-se evidente. Geralmente, galera, essas expressões de reforço de opinião, elas vão usar um verbo de ligação e depois do verbo de ligação, um nome. Como assim, Helder, verbo de ligação e nome? Vai ser aquele tipo assim, ó, o verbo fica é um verbo de ligação, fica claro, torna-se verbo de ligação, evidente, tá vendo? Claro e evidente são nomes, né? Adjetivos, advérbios ou substantivos. Igual tá ali, ó, é óbvio, sacou? Fica evidente, parece óbvio. E assim vai, gente. Meu Deus, quantas combinações existem, na verdade? Cara, isso é muito importante. Inclusive para você marcar mesmo um ponto de vista, sacou? Através dessas palavras você deixa evidente, afinal de contas, o que você pensa. Por fim, mas não menos importante, temos as interlocuções indiretas. Ó, lembre, elas têm que ser indiretas. Cuidado, você não pode falar leitor amigo, entendeu? Você não pode fazer isso. Dentro do artigo de opinião, se você colocar a palavra leitor, vai ficar parecendo muito uma carta, sacou? Então não coloque essa expressão, não traga lá leitor amigo, meu caro leitor, leitorzão, né, do meu coração. Jamais, certo, vá me colocar, né, uma coisa dessas, beleza? Coloque algo do tipo, cá entre nós, convenhamos, concordemos ou concordaremos com, é possível que tenhamos a mesma opinião, se você fosse não sei o que, entendeu? A palavra você não tem problema, é um pronome de tratamento meio neutro, assim. Mas cuidado, tá? Não vai me colocar prezado leitor ou coisa parecida com isso, gente, porque isso é da carta, não do artigo, beleza? Galera, se você usar pelo menos uns 2 ou 3 desses elementos aí, acabou. Você vai com certeza tirar uma nota bem legal na competência 1, que é a competência lá, né, enfim, que fala da situação social de produção. Bacana? Então ali, ó, se você quer realmente tirar uma nota alta no artigo de opinião, você precisa obrigatoriamente investir nesses elementos objetivos. Tranquilo? Mas isso que vai marcar bem o seu gênero aí. Bom, o texto é organizado mais ou menos como uma dissertação argumentativa, certo? Afinal de contas, a dissertação argumentativa e o artigo de opinião compartilham a mesma organização. Como assim, Helder? Cara, vai ter em média quantos parágrafos? Vai ter ali 4 parágrafos, certo? Isso aqui é o símbolozinho do parágrafo, legal? Um de introdução, uns 2 de desenvolvimento e um de conclusão. A mesma ideia do artigo de opinião, da dissertação argumentativa. Por isso que eu te falei antes, artigo e dissertação são virtualmente iguais. Eles não têm uma diferença estrutural muito forte. O que diferencia eles não é a estrutura, é a linguagem. Bacana? Então lembre da linguagem que a gente falou aí no artigo, do artigo de opinião no slide anterior ali, ó. A linguagem do artigo de opinião, galera, ela tem que ser subjetiva, ela tem que ser expositiva, legal? Você não se preocupa no artigo em convencer ninguém, cara. O cara que se dane. Se o cara discorda de você, ok. Se o cara concorda com você, ok também. Você está expondo uma opinião, entendeu? Você está deixando claro um ponto de vista. Bacana? É isso. Você não precisa se preocupar em convencer ninguém de coisa nenhuma, tá legal? Lembre, galera, que na conclusão do artigo é sempre importante tentar fazer, certo, essas coisas aqui, ó. Reforçar o ponto de vista, utilizar uma figura de linguagem tipo a ironia, hipérbole, metáfora, mas salientar, enfim, as razões que te levaram a ter aquele ponto de vista. A UniOeste gosta bastante quando o artigo de opinião termina por meio de uma referência, sacou? Você traz lá um texto literário, você faz uso de uma articulação com um elemento externo, entendeu? A UniOeste gosta bastante desse tipo de construção de conclusão. Mas não é uma obrigatoriedade, tá, gente? Você pode terminar do jeito que você quiser, assim. O que você não pode fazer é uma sugestão, legal? A sugestão não é legal de fazer no artigo, porque sugestionar é uma coisa muito associada a um texto de base dissertativa. Então é legal, na conclusão, reforçar uma opinião, fazer uso de uma ironiazinha, sacou? Fazer uso de uma comparaçãozinha, entendeu? Alguma coisa nesse caminho aí. Isso ficaria bem legal, assim, sabe? O corretor ia apreciar, né, essa construção aí do artigo de opinião. Sossegadão?
Gente, dito isso, ó, a ideia central do artigo de opinião, eu acho que você pegou. Linguagem, basicamente é isso. A estrutura é igualzinha de uma dissertação, entendeu? O que muda? Linguagem. É só a linguagem. É a linguagem dissertativa que você tem que deixar de lado, é a linguagem subjetiva que você tem que abraçar. É por meio de conectivos, é por meio de primeira pessoa, é através de adjetivos e advérbios, de expressões de reforço de opinião, interlocuções, né? E tudo aquilo que a gente falou antes. Isso tudo é que vai marcar o artigo, sacou? O corretor não está procurando um bom texto. Ele está procurando um texto que tenha marcas do que ele quer. O que ele quer? Ah, ele quer, Helder, um artigo de opinião. Então, faça um artigo de opinião, entendeu? Essa é a lógica do texto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, num texto que é um artigo de opinião tradicional, desses publicados nos jornais. Foi escrito aqui, ó, pelo articulista Hélio Schwartzman, no jornal Folha de São Paulo, no dia 1º de julho de 2022, beleza? Então o título do texto tá lá em cima, ó. Não dá para defender o direito de usar drogas e não o de jogar. Gente, só pelo título, ó, ele já fala aqui, ó, não dá. Então ele concorda com o fato de que as pessoas têm o direito, por exemplo, de jogar. Como assim jogar? Provavelmente ele está falando de cassinos, bingos e outros elementos que são proibidos no Brasil, né? Certo? Ele está defendendo assim, como é que eu defendo o direito de usar drogas, certo? Mas não de jogar, por exemplo. E veja, ele está usando drogas aqui, se existe o direito de usar drogas, ele não está falando de drogas ilícitas, ele está falando de drogas lícitas, como por exemplo, cigarro, álcool, bacana? Então vamos ler o texto do cara, veja que é pequenininho. O artigo de opinião geralmente é isso, sabe? É um texto tipo de tiro curto, assim, sabe? É um texto pequeno, direto, objetivo, né? No qual o cara vai deixar claro um ponto de vista. No primeiro parágrafo, ele já vai direto ao ponto, ele fala assim, ó, os lobbies dos bingos, cassinos e do jogo do bicho não são a melhor companhia para se estar, mas devemos tentar manter alguma coerência. Ó, veja que já na primeira linha ele usa aqui, ó, mas devemos, certo? Esse devemos, ele está incluindo você que está lendo o texto junto aqui na ideia, certo? O uso, portanto, da primeira pessoa, tá vendo? É uma coisa muito comum dentro do artigo de opinião. E ele fala, ó, mas devemos tentar manter alguma coerência. Não vejo, de novo, primeira pessoa, como se possa usar o argumento da autonomia individual para defender o direito de usar drogas, abortar ou submeter-se à eutanásia, mas não estendê-lo aos que desejam torrar em caça-níqueis ou na roleta o dinheiro que ganharam honestamente. Então veja, ó, ele está usando uma premissa aqui, certo, que a gente chama de silogismo, né? Ele está tentando articular duas ideias. Cara, como é que eu defendo o direito do cara abortar, do cara usar droga, do cara, né, sei lá, né, enfim, fazer eutanásia, mas não de jogar? Não é a mesma coisa, certo? É isso que ele está discutindo. Aí ele termina aqui, ó. O que discutimos no fundo, ó, então de novo, primeira pessoa, é menos o conteúdo de cada um desses direitos e mais os limites do poder do Estado para regular a vida das pessoas. Então veja, essa aqui, ó, essa parte que a gente, né, circulou agora, é a opinião central do cara. Essa é a opinião dele, certo? Ele escreveu esse texto justamente para falar sobre como o Estado regula a vida das pessoas e como ele discorda disso, entendeu? A opinião dele, portanto, é contrária a essa ideia, legal? Vamos continuar lendo, ó. Sempre que as consequências de uma ação podem causar dano concreto a terceiros, o poder público tem legitimidade para agir. Então veja que ele está dizendo assim, tá, o Estado ele tem que controlar às vezes, certo? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. É isso que ele está fazendo. Mas, quando os efeitos deletérios atingem primordialmente a pessoa que fez a escolha, aí deve-se preservar a liberdade, incluindo a de errar. Então veja, ele está falando assim, se a consequência da ação do cara atingir terceiros, o Estado tem que agir. Por outro lado, se a consequência da escolha do cara atingir somente ele, então o Estado não tem que fazer nada. Veja, aí ele fala, ó, um exemplo didático, ó, exemplo didático, ele está usando ironia, né, do tipo, um exemplo que eu vou desenhar aqui, ó, é o da combinação de drogas, em especial o álcool, com a direção de um veículo. Se o cara quiser, ó, olha a expressão, se o cara, tá vendo? Ele usa aqui, ó, uma expressão extremamente coloquial, ó, se o cara quiser, né? Então, o coloquialismo, beleza, é algo muito comum, galera, é algo que você também pode fazer dentro do texto. Mas, Helder, eu posso fazer isso na União Oeste? Pode, não tem problema nenhum. Se o cara quiser se entupir, olha, bem coloquial, de cachaça ou cocaína, é direito dele. Mas, se o fizer, não pode dirigir seu carro, já que colocaria pedestres e outros motoristas e passageiros sob risco. O que ele está dizendo, portanto, basicamente é, o cara tem o direito de usar as drogas. O que ele não tem é o direito de usar as drogas e dirigir. Então o Estado está certo em não deixar o cara dirigir. Mas o Estado não estaria certo em não deixar o cara usar as drogas. É isso que ele está defendendo. Aí ele continua. É claro que no mundo real as pessoas são muito menos autônomas do que desejaríamos. O próprio livre-arbítrio pode não passar de uma ilusão. Tá vendo? A ironia de novo. E não existe ação que, em algum grau, mesmo que pequena, não afete toda a comunidade. Ainda assim, penso que precisamos de instituições e regras que preservem a ideia de que cada um é responsável por suas escolhas. Ou inauguraríamos o regime da irresponsabilidade garantida. Olha que legal, ele usa aqui também uma espécie de sarcasmozinho irônico, né? A irresponsabilidade garantida.
eu diria que essa é uma daquelas ficções necessárias. No frigir dos ovos, ou seja, para terminar a parada, né? Olha, ele está aí usando outro elemento coloquial aqui embaixo também. Acho que é apenas um moralismo meio besta. Olha aí, ó, meio besta, tá vendo? Ó, usando um adjetivozão bem claro para deixar clara a opinião dele. Um moralismo meio besta que nos faz reprovar que o sujeito gaste todo o seu dinheiro no jogo, mas não objetamos quando ele chega ao mesmo resultado no mercado de derivativos. Né? Ou seja, ele perde dinheiro, por exemplo, na bolsa de valores ou coisa parecida. Gente, é um texto muito bem escrito, claro, o cara, né, escreve um jornal, o cara é pago para isso, é óbvio que ele é um grande articulista, né? Mas perceba que é um texto que tem várias marcas que você pode aproveitar no seu texto também. Adjetivos, coloquialidade, evidenciar um ponto de vista, defender esse ponto de vista por meio de exemplos. Veja, ele não citou Aristóteles aqui, entendeu? Ele não citou, sei lá, o Pierre Bourdieu, o Jean-Paul Sartre, entendeu? Não há necessidade, né? Porque o artigo de opinião é um texto direto, é um texto que não vai tentar convencer. Ele vai tentar expor apenas, galera, uma opinião, sacou? E ao expor a opinião, ele vai tentar, então, né, usar de artifícios para sustentar essa análise. Fechou? Essa é a ideia do artigo de opinião. Portanto, meu caro e minha querida, olha aí, ó, vamos dar uma olhadinha então agora em um texto prático disso, né? Para você entender na prática como que o artigo de opinião funciona e quais são os elementos que você precisa trazer aí para o teu artigo ficar show de bola. Galera, essa daqui é a última prova da UniOeste, a prova de 2021, bacana? Ó, o artigo de opinião que caiu então nesta prova era o seguinte, era para você escrever um artigo de opinião para ser publicado em um jornal online paranaense, né? Ele fala aqui em cima, ó, então cuidado com a linguagem, legal? Ele diz aqui que era para você falar sobre o tema, ó, ciência versus anticiência na sociedade contemporânea. E ele trazia aqui dois textos, ó, um texto que falava sobre a pandemia e a anticiência e outro texto que falava sobre o lance do negacionismo, né, em relação aí às evidências, né, que a ciência traz, tipo, a galera acredita, sei lá, em terra plana, entendeu? Então a ideia é essa, era para você, certo, escrever um artigo de opinião no qual você abordasse isso. De um lado ciência, de outro lado anticiência, dentro da sociedade contemporânea, né, enfim, que a gente está inserido atualmente, tá legal? Eu peguei então dois textos aqui dessa prova pra gente dar uma olhada. Bacana? O primeiro deles aí, galera, é esse aqui, ó. O título, veja que a UniOeste, ela traz aqui em cima ó, um retângulozão antes da numeração das linhas, ó, então a linha 1 tá aqui. Tá vendo que esse retângulozão aparece aqui em cima, ó, justamente para você não perder uma linha ao colocar o quê? O título. O título é obrigatório, Helder? Sim, gente, o título no artigo de opinião é obrigatório. Se você não colocar o título, vai zerar a redação. Não, né? Também não é para tanto. Mas você vai perder nota. Bacana, vai rolar uma perda, porque é que nem a carta, por exemplo. Imagina a carta. A carta você não coloca local e data, não coloca vocativo, só começa a carta. É a mesma ideia do artigo. Se você não coloca título, entendeu? É uma coisa tipo muito importante do texto que faltou, tudo bem? Então coloque o título. O título da pessoa que escreveu esse texto é esse aqui, ó. Inverdade do ego. É um título, né, filosófico aí, legal, né? Bem bacana. Ou seja, inverdade do ego. O ego não sendo verdadeiro. Isto é, ele está, então, de certa forma, dizendo que as pessoas, né, de alguma forma, são propensas, né, a acreditar aí em verdades. Legal? Vamos dar uma olhadinha, então, no texto. Ó. Na linha 1 ele fala assim, vacinas dão autismo, a Terra é plana, aquecimento global com esse frio é só uma gripezinha. Olha aí. Né? Então, ele traz, certo, entre aspas, todos esses argumentos como se eles fossem o quê? Eles fossem argumentos do senso comum. E na sequência, ó, ele coloca reticências, cara. O UniOeste adora isso. Aí ele começa, tudo isso soa tão absurdo quanto realmente é. Tá vendo? Então, na lata já, ó, tão absurdo, ó, um adjetivo. Beleza? Usar adjetivo, galera, é muito legal nesse tipo de texto. Então, ó, sou tão absurdo quanto realmente é. Porém, muitas pessoas acolhem o negacionismo e o anticientificismo como divindades da liberdade de pensamento. Quando ele usa isso aqui, ó, divindades da liberdade de pensamento, é uma espécie de ironia, né? Ele está ironizando o fato aqui, não é uma divindade de fato, ele está metaforizando e ironizando. A pandemia vigente da Covid-19, especialmente no Brasil, amplificou discursos pré-existentes de desvalorização das produções científicas e trouxe impactos devastadores à população, mostrando que desacreditar na ciência vai além de lunáticos. Olha aí, gente, é outro adjetivo, certo? Cara, use adjetivos. Éder, eu posso usar adjetivos bem fortes, tipo imbecil, por exemplo? Claro que pode, só tome cuidado, não vai exagerar. Ó, vai além de lunáticos conspirando sobre a borda do planeta, né, os caras da Terra plana, e também sobre um capitão falacioso lançando seu povo para a miséria e para caixões por uma doença que tem vacina. A crítica aqui é bem mais contundente e política, convenhamos. E eu, né, acho ela muito bem construída aí. Gente, é um artigo. Não tem como dizer que isso aqui não é um artigo. E outra, ele está trazendo o tema, legal? Vamos ver o segundo parágrafo. Ó. Nos últimos anos, o governo federal fragiliza mais e mais a pesquisa brasileira. Então veja que ele traz aqui um argumento, ó, certo? Que é um argumento social, né? Esse argumento aqui, galera, não é um argumento que, sei lá, ele citou Aristóteles, na verdade.
é um argumento de prova concreta, entendeu? Ele não está falando uma opinião aqui, ele está dizendo uma verdade, sacou? Ele está colocando um fato que, infelizmente, né, vem acontecendo na sociedade, é argumento de prova concreta, certo? Ó, o governo federal fragiliza mais e mais a pesquisa brasileira com o cancelamento do Ciências Sem Fronteiras, a diminuição de bolsas de pós-graduação e o sucateamento das instituições de ensino. Durante a crise sanitária, o estrago foi maior. 2 pontos. Muitas universidades correm o risco de fechar por conta do corte bilionário de verbas, assim, não tendo condições plenas para desenvolver a ciência quando mais precisamos. Olha que legal, né? Então, quando mais precisamos, ela usa de novo a primeira pessoa para incluir você, né, que está lendo o texto, bacana, na ideia de também precisar da ciência. O descaso mais recente foi o apagão. Então, o descaso mais recente, veja que ela está usando agora aqui de novo, outro argumento de prova concreta, ó, foi o apagão da ciência, certo? Em julho de 2021, em que inúmeros sites e sistemas ligados à produção acadêmica ficaram indisponíveis, ameaçando todo o conteúdo e o trabalho dos pesquisadores. Um reflexo das ações ou da falta delas, de autoridades imbecis. Olha que legal, cara, ele usa aqui a palavra imbecis, ó, dá um medo, né, de usar essas palavras no texto, não tem problema, gente, é artigo de opinião. Né? Então, um reflexo das ações ou da falta delas, de autoridades imbecis que menosprezam a capacidade e o talento de seus próprios cientistas. Nossa, né? Um tapa na cara esse texto, né? Os 2 pés no peito. Ó, o terceiro parágrafo do texto agora. Até agora tá excelente, né? Vamos e convenhamos. Ó, para Zygmunt Bauman, perceba que agora, o terceiro parágrafo, que é bem curtinho, a pessoa usou aqui nesse terceiro parágrafo um argumento externo, certo? Então aqui, ó, houve uso, né, de um argumento externo, legal, mas não só de um argumento externo, porque o argumento externo também tinha sido usado lá no parágrafo anterior. Aqui foi um argumento externo barra de autoridade, certo? É um argumento, então, mais, digamos assim, né, elaborado, mais complexo, bacana. No outro parágrafo, houve um argumento mais simples, uma analogia com a sociedade e tal. É muito legal você fazer isso no artigo de opinião, galera, tá ligado? Você fazer uso de argumentos, digamos assim, que são descompensadinhos, entendeu? Um argumento mais forte, mais, né, wow, rock and roll ali, e outro argumento mais simples, mais direto. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então. Para Zygmunt Bauman, a pós-modernidade aflorou e glorificou, né, o individualismo, o que nos levou a achar que o eu não depende da coletividade. Atitudes egocêntricas e conformistas do cidadão comum servem como ótimos instrumentos ao negacionismo. Então veja que essa frase, atitudes egocêntricas e conformistas do cidadão, servem como ótimos instrumentos ao negacionismo. Quando ela usa esses ótimos instrumentos aqui, ó, toda essa frase adquire um tom de ironia, na verdade. Essa frase é meio ácida, assim, na verdade. Esse tom de acidez, legal? E esse tom de acidez, ele está no texto inteiro. Ele permeia o texto, concorda? A pessoa foi muito coerente na maneira como ela escreveu. E ela continua, transformando em escolha pessoal a veracidade dos fatos, dados e estudos. Caso não acredite ou discorde do que um órgão de saúde afirma, é simples. Ignore-o e crie uma fake news sobre eles. Talvez até um delírio comunista. Legal, né? Então veja aí, ó, a pessoa, de novo, usa a ironia e a acidez para criticar o fato de que as pessoas, aquelas que acreditam nesses movimentos anticientíficos e assim por diante, estão delirando, estão, sei lá, né, acreditando em fake news. Se eu não concordo com o fato, eu crio uma fake news. Isso foi bem legal, né? Eu não acredito, eu discordo, então eu tô certo e, portanto, eu vou criar um fake news, eu vou criar um delírio e assim por diante. Genial, né? Tá muito legal. Você lê o texto e concorda, você balança a cabeça. Isso é o essencial nesse tipo de texto. E aí vem, é claro, a conclusão, meu querido. Minha querida, olha só. É muito fácil viver sem ser contrariado, na mais pura sabedoria pessoal. Mas a ciência não serve ao indivíduo, ao contrário do negacionismo que alimenta egos estúpidos. Olha aí, ó, egos estúpidos. De novo a pessoa, né, enfim, ali usou um aditivozão bem legal, hein, certo? Os cientistas trabalham para que a coletividade se beneficie do melhor que se pode prover, né, no nascimento de suas descobertas. A ciência não fica na ignorância do ser imutável e perfeita. E é isso que a torna grandiosa e necessária. Poxa, para glorificar de pé, né? Para aplaudir o texto. Olha lá a nota final. Não por acaso tirou 60 pontos. É um texto, convenhamos, virtualmente perfeito. Mas, galera, vou voltar um pouquinho nos slides. Olha aí, ó, na linha 27 aqui, estúpidos. Na linha ali, ó, certo, 23 e 24, delírio comunista, certo, fake news e tal, legal? Usando Bauman para falar de tudo isso. Aqui na linha 17, ó, autoridades imbecis, beleza? Lá no início do texto, lá, ó, lunáticos conspirando sobre a borda do planeta, né? Assim, ó, veja, a ironia, certo? As metáforas, esse discurso ácido, essa criticidade, ela esteve presente em todos os parágrafos, neste primeiro, neste segundo, no terceiro e também, é claro, na conclusão. Então o texto, ele não é um texto excelente, assim, apenas porque a pessoa escreveu um texto bom.
É um texto excelente, gente, porque na realidade a pessoa que o escreveu, ela fez uso de vários elementos de conexão muito bem escritos, entendeu? E isso que marcou bem o artigo de opinião. Bacana? Vamos dar uma olhadinha em outro texto também que ficou bem legal, olha só. Contra-evidências inventam argumentos, é o título, tá vendo ali, ó? Bem legal também, título aqui que já deixa clara a opinião. Olha lá, o primeiro parágrafo é bem grandão. Entender a guerra que a ciência trava contra movimentos anti-ciência em sociedades contemporâneas como o Brasil não é difícil. A consequência é lógica. A falta de investimentos e a desvalorização da ciência, desculpe. Perceba que o discurso aqui é mais coloquial, né? Não é tão formal. Então, essa coloquialidade, esse discurso mais informalzão, assim, ó, né? É um discurso importante, essa informalidade, beleza? É um discurso informal, legal? E essa informalidade, bacana, é característica do artigo de opinião. Aí na linha 3 ele continua ali, né? A consequência é lógica, a falta de investimentos e a desvalorização da ciência causa a desmoralização desta em função do empoderamento de, entre aspas, verdades indemonstráveis e de conhecimentos tradicionais. A exemplo da pandemia iniciada em 2020, a descrença na ciência, quase que institucionalizada pelo maior representante do poder executivo, levou a um negacionismo responsável por quase 600 mil mortes, das quais muitas eram evitáveis. Enquanto a pós-verdade se impõe em espaços científicos, quem paga o preço é a sociedade, principalmente a parcela carente, que mesmo em situações de extrema fragilidade, encontra-se perdida em meio a achismos infundados no caos sanitário. Perceba, galera, que da linha 4 em diante, aqui, ó, até o final do parágrafo, basicamente o que é? Um exemplo, né? Ele cita o exemplo aqui, ó, criticando o representante do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, responsabilizando-o, certo? E dizendo que, infelizmente, esses achismos, né, todos é que levam a esse tipo de situação. Cara, você pode não concordar com o texto, e dane-se, entendeu? Se você concorda ou não discorda. Eu particularmente concordo também, mas a ideia não é concordar ou discordar. A ideia é, você precisa observar a opinião. Existe uma opinião aqui? Existe. Pronto, é isso. Esse é um texto opinativo, esse é um artigo de opinião. Vamos dar uma olhadinha no segundo parágrafo, ó. Humberto Eco sentenciou. A pessoa errou aqui, Humberto Eco, na realidade, é com U só, né? Não é com H. Sentenciou. O século XXI deu voz aos idiotas. Mas o século XXI fez mais do que isso. Não só deu voz, como também fortaleceu o senso comum. Agora, a ciência precisa lutar contra a disseminação de membros né, científicos, além do próprio combate às patologias, mentiras científicas, perdão, além do próprio combate às patologias. A sociedade prefere acreditar em seu, né, enfim, ali, né, próprio elemento habitual, pois esse necessita de menos esforço intelectual para fazer sentido. A ideia dessa prática fundamenta assim, um meio mais acessível, o sentimento do dever cumprido. Se eu transmitir uma prática, uma ideia, um tratamento que apenas eu, né, considere coerente e eficaz, pronto. Né? Olha que legal, ele usa aqui na linha 16, pronto. Esse pronto é tão coloquial, né? Pronto, a gente fala assim, né? Pronto, pelo menos fiz algo, certo? Independente da responsabilidade com a verdade, consciência está limpa. Olha aí, ó, ele usa a ironia aqui, né? Minha consciência está limpa. A pessoa faz a cagada, né? Faz a merda, dissemina fake news, certo? Faz uso, né? Enfim, aí desse, digamos, né? Fake news mesmo, dessa inverdade, essa palavra que eu queria pegar aqui, essa inverdade toda, esse discurso anticientífico, e ela ainda tem a consciência tranquila. Perceba, portanto, que há uma crítica bastante significativa aqui, que se baseia naquela ideia do Humberto Eco lá, né? De que a internet, o século XXI, deu voz aos idiotas. E, de fato, como ele mostrou nesse parágrafo, isso é verdade. O terceiro parágrafo vai no mesmo caminho. Ainda, a exemplo da pandemia, ao se deparar com a consequência desastrosa de tantas mortes, o negacionismo ainda resiste. Argumenta-se que o Brasil atingiu tal nível de devastação devido ao seu subdesenvolvimento. Se isso fosse verdade, todos os países subdesenvolvidos estariam nessa marca, o que na realidade não acontece. Ó, que legal. Então ele usa aqui, né, um argumento de comparação. Ele pegou aqui, né, enfim, o Brasil e outros países, né, enfim, aí que também tem um subdesenvolvimento grande, e a verdade não é essa. Esses países não tiveram um índice de mortes tão grande. Então a verdade não é essa, segundo ele. A produção científica está a serviço mundial, ainda mais em momento de crise. O que houve foi a voluntária recusa pautada na descredibilidade das evidências. No ideário da anticiência, todo artigo científico que vai em desacordo com suas, né, enfim, crenças, foi comprado na intenção de alguma teoria da conspiração. Para essas pessoas, o mundo deve ser mais interessante dessa maneira. Mas, se até o momento em que o próprio ente, né, padece devido a esse mesmo discurso, né, então, aquela velha história, né, o cara é anti-ciência até o momento em que um ente querido dele morre. Aí ele começa a pensar seriamente em tomar a vacina, ou então em perceber que a vacina é uma coisa, né, importante, imprescindível, interessante, e assim por diante. Veja novamente, ó, que os dois parágrafos do texto não trazem um argumento extremamente elaborado, um argumento extremamente denso. É uma coisa bem simples, no fim das contas.
E aí vem, é claro, o último parágrafo, olha lá. Dessa forma, a atual conjuntura contemporânea sofre de uma revolução copérnica kantiana. Olha que legal aqui, gente. Né? A pessoa traz uma reflexão bem massa. Às avessas, certo? Em que, partindo do pressuposto de que o objeto que se molda ao olhar do indivíduo, torna-se como coerente, né, o absurdo, né, enfim, de moldar os fatos científicos e a credibilidade deles ao gosto de cada pessoa. Entretanto, como verificado na pandemia do novo coronavírus, quem paga por isso é a parcela carente e fragilizada. Nas palavras do padre Antônio Vieira, ao relatar o estado corrompido do Brasil no século XVIII, mas que permanece como crítica válida aos dias atuais, ele constatou, abre aspas, e tudo vai misturado ao sangue dos pobres. Nossa, genial esse final, né? E veja que ele citou aqui o famigerado padre Antônio Vieira, certo? Que é, convenhamos aí, uma das, né, obras catalogadas no vestibular da UniOeste. Bacana? Gente boa, com isso, com esse final desse texto aqui, eu termino de falar do artigo de opinião e também termino este nosso encontro. Espero aí que, né, enfim, sinceramente você tenha entendido legal, gostado bastante, compreendido aí bacanamente todos os elementos que nós falamos e abordamos nessa aula de hoje, certo? Que tenha ficado bem claro o artigo de opinião e como ele está organizado, e que toda essa articulação em torno da ideia do artigo, certo? Seja suficiente aí para você fazer um ótimo texto e, né, enfim, se dar muito bem na prova da UniOeste, beleza? Muito obrigado então pela aula, estão aí as redes sociais, fica à vontade para, né, me seguir, para conversar comigo por lá. Valeu, até mais!